Boa noite. Oficialmente iniciamos o nosso segundo e último encontro dessa oficina de redação para concursos, voltada especificamente para professores, né? Uma oficina direcionada para aqueles que vão prestar o concurso do Estado de São Paulo, que acontece agora no próximo domingo. E a distinção de uma oficina para professores, de uma oficina de redação geral, para concursos em geral, é porque eu parto de que todos aqui são pessoas já que têm nível universitário, têm experiência, né, ou pelo menos fizeram uma licenciatura, ou pelo menos um curso superior, e então algumas coisas que, por exemplo, que eu falaria para candidatos ao Enem, ou a vestibular, ou a outros concursos, né? Não preciso vir e falar isso aqui para vocês, né? Então, tem essas especificidades, além de ter uma pegada bastante voltada para metodologia, prática de ensino, né? Porque isso faz parte da prática docente, né? Eu queria agradecer a vocês que estão aqui ao vivo comigo, o Luiz, a Kelly, a Raquel, a Gisele, aqueles que ainda vão chegar, eu já agradeço também a presença depois visitando o YouTube do canal Farol Educa, Sandra Moreira, para poder assistir a gravação, né? Depois eu compartilho também no grupo onde vocês estão, esse link para quem não puder assistir agora. Algumas pessoas entraram em contato comigo, avisando que não poderiam participar ao vivo por outras questões, ou porque estão trabalhando, ou enfim, né? Muita gente tem outras atividades, então não dá, e a gente entende por isso que a ideia de deixar gravado, né, para que todo mundo tenha acesso a esse material, né? Hoje, né, primeiro eu queria fazer uns agradecimentos, agradecer aquelas pessoas que fizeram sua contribuição voluntária à causa, né, da Sandra, do Farol Educa, né, de produção de material, por valorizarem, acredito eu, que o trabalho que está sendo realizado. Depois eu disponibilizo quem quiser fazer a sua contribuição, que não tenha feito ainda, que depois quiser fazer, fiquem à vontade, tá? O Pix pode ser feito no número do meu celular, tá? Então tá lá no grupo. E agradeço também àqueles que fizeram, também mandaram a sua contribuição com o formulário, respondendo ao formulário que eu disponibilizei para vocês pelo grupo, com uma questão que foi extraída, uma questão discursiva que foi extraída da última prova para professores da Secretaria Municipal da cidade de São Paulo, né? Foi uma das questões, essa questão especificamente foi do inglês. Eles fizeram uma prova em que havia questões diferentes de acordo com a disciplina que o candidato prestou. Então, era um conjuntinho de questões específicas para aquela disciplina, mas não eram necessariamente questões muito técnicas da disciplina. Pelo menos uma delas era mais geral, né, como aqui foi enviada para vocês. Agradeço a quem encaminhou. Eu acredito que a principal vantagem é de cada um que fez perceber as dificuldades ou as facilidades para realizar um exercício como aquele. Eu acabei trazendo um exercício, acho eu, bastante complexo, né? A temática não me parece uma temática muito tranquila, né? Com a qual a gente está acostumado a lidar regularmente, né? Mas foi proposital, né? Porque, inclusive, no nosso encontro da semana passada, eu mostrei para vocês, né, e a gente falou a respeito de que às vezes você tem um tema
com o qual você não tem muita familiaridade, né? Então, a gente tem, às vezes, que usar de estratégias para responder, né? Deixar em branco não é uma alternativa, né? É tentar, mesmo que você não conquiste a sua melhor performance, pelo menos você está tentando, está pontuando, isso é importante, né? E também entendo que tem muita gente que não conseguiu realizar a atividade por outros compromissos, né? Quem às vezes está no trabalho não consegue separar um tempo para pensar nisso, né? Mas o exercício antecipado eu acho que é bem legal e inclusive eu vou fazer comentários gerais, né? Eu tinha dito que eu não iria expor ninguém, então eu vou fazer alguns comentários e se vocês tiverem as suas perguntas, podem fazer, o espaço é para isso, tá? Então podem perguntar, podem verificar alguma coisa, né? Então aproveitem, tá? Aproveitem a oportunidade porque hoje ainda é permitido, né? Na domingo não adianta pedir esclarecimento, né? Porque geralmente, inclusive, quem vai estar lá aplicando não são pessoas que poderão ajudá-los, né? Então, só para a gente retomar, então fiquem à vontade, tá? Usar a câmera, microfone, ou usar o chat, o que vocês acharem melhor, tá? Retomando, então, só rapidamente o que nós comentamos na semana passada, eu me foquei um pouco mais em questões atitudinais relacionadas, assim, ao que o professor, o candidato, a professora, a candidata, deveria, a meu ver, pensar, não é? Tentar executar em termos de atitudes diante da prova discursiva, né? Então, a gente falou, eu usei uns nomes meio diferentes, né? Então, falei do CNSAI, das discursivas, ser realmente um investigador, considerar tudo aquilo que está presente na prova como algo que precisa estar lá, não só cumprindo tabela, né? Isso também, né? A gente fala de CNSAI das discursivas, mas eu acredito que isso vale para a prova inteira. Eu tive uma professora na época da graduação que falava que assim, a prova começa pelo enunciado. Então, ela não esclarecia nenhuma dúvida se você perguntasse qualquer coisa, o que significa isso? A prova começa pelo enunciado, você tinha que se virar e vocês vão imaginar que o enunciado ele era complexo. Então, às vezes a gente tem a tendência a deduzir, principalmente quando você está cansado, né? E principalmente como a gente acredita que será essa prova do domingo, uma prova que, apesar de ter poucas questões, podem ter questões que demandem muita atenção, né? Cálculo, para quem é das exatas, né? Análise de dados, análise de texto. Então, o número de questões menor provavelmente significa que essas questões vão estar num nível mais, a régua subiu, né, para essas questões, então é bom ficar bastante atento, e a gente às vezes tem a tendência a ler parcialmente e deduzir alguma coisa. Então, isso não é uma boa estratégia, né? Você pode até ter que deduzir porque não entendeu algo, porque tem alguma lacuna de conhecimento, mas o que está na prova precisa ser lido com atenção, né? O enunciado, os textos de apoio, as alternativas, tá? Para que a gente não corra o risco de ser pego por essa falta de atenção ou por essa pressa, às vezes, né? A gente acaba tendo pressa para finalizar, né? Então, a ideia de ser um investigador se aplica à prova do começo ao fim, né? De usar estratégias, né? Recursos presentes na prova. Comentei, inclusive, reforço, que eu acho que é bastante importante. Estabeleça um plano, comece, pelo menos, não quero começar pelas discursivas, porque elas estão ao final, né, da prova, às vezes, depende do layout, né? Eu não quero começar por elas, eu gosto de começar pelas questões de múltipla escolha, ok, você é livre para fazer o que você quiser, mas, pelo menos,
vá lá onde estão as discursivas e leia, veja o que você tem que fazer. Não faça aquela, não cria aquele, na última hora eu vou descobrir o que eu tenho que escrever. Não, faz antes, vai lá ler pelo menos, ver o que tem que ser realizado, né? Então seja estratégico, gerencie seu tempo, né? E a gente falou de ser criativo, né? Às vezes você tem que ter saídas mais criativas, fazer uso, né, do material de prova, né? E por isso que é bom ler antes as discursivas, porque aí você consegue voltar e às vezes perceber que tem alguma questão ali que pode te ajudar a trazer ideias quando você não tem, né? E um último lembrete que eu também falei na semana passada, que a discursiva é parte de uma entrevista de emprego, né? Pensando que um concurso público é uma disputa para se efetivar em algum cargo público. E então não deixa de ser um nome diferente para uma entrevista de emprego, né? Você está lá apresentando as suas ideias a partir de algo que foi solicitado para você, como se você estivesse conversando com o seu entrevistador, né? Então, fique atento, a gente tem que tomar bastante cuidado para não polemizar, por isso que ontem, inclusive, não sei quantos viram, eu fiz um comentário, né? Um comentário em cima de um comentário que foi deixado no grupo. Eu acho bem legal que vocês utilizem esse espaço para interagirem. E aproveitei, né, a conversa, a discussão ali, e coloquei essa informação que, como entrevista, né, ou como um objeto de avaliação de uma empresa, né, no caso do Estado de São Paulo, a Secretaria de Educação, contratando profissionais, a gente não pode ser inocente de não entender que o que está sendo perguntado para vocês na parte discursiva não é a sua opinião, entre aspas, muitas aspas, 100% sincera. É aquilo que você sabe que o seu possível empregador quer ouvir. E como que você sabe o que ele quer ouvir? Pelas referências bibliográficas que ele coloca, por todo aquele perfil do profissional, que ele vai deixando ali as pistas de qual caminho, né? Qual é o profissional que ele vislumbra, né? E você fala, mas na prática não é assim que acontece. Nós não vamos falar da prática 100% real, estamos falando de uma prática para concurso, né? Por isso tem que ser estrategista, tem que ser criativo, não tem que polemizar, e uma estratégia que muita gente usa, né, é a de espelhar, né? A pessoa fala com você de um jeito, você vai conversando e vai entendendo o jeito da pessoa, e você responde de um jeito semelhante, usando palavras que ela usa, né? Você percebe que a pessoa... muita gente faz isso, é estratégia de marketing, isso, né? De profissionais da área de comunicação. Começa a conversar com o cliente, vai entendendo se a pessoa é mais formal, mais informal, se ela gosta de um determinado time, aí você você quer arranjar um trabalho, você não vai polemizar com a outra pessoa por causa de time de futebol ou ideologia política, religiosa, né? Você vai lá disfarçando, né, contornando algumas coisas, não é o momento de você expor todas as suas opiniões e nem entrar em conflito com quem está ali te testando, te analisando. Tem que ser esperto, estratégico e levar sempre isso em consideração, tá? Isso daqui a gente, de algum modo, falou a semana passada, não vou me estender mais, mas se alguém quiser comentar, perguntá-lo, fiquem à vontade. A proposta hoje é ir um pouco mais para algo mais textual, né? Então, eu propus aqui, né? Eu coloquei aqui do lado, está aparecendo para vocês, o exercício de prática que eu propus, baseado nessa questão, que foi inclusive a FGV, a outra banca, a outra empresa, que cuidou do concurso da Prefeitura de São Paulo. Eu não sei quantos de vocês participaram, ficaram sabendo, tem gente que é do interior, então provavelmente não teve conhecimento, mas foi um concurso bastante polêmico, né, em várias questões, né, muito difícil, muita gente reclamou, né, feito muito rápido. E essa questão também tem
essa mesma pegada, né? Bastante detalhado em relação ao que pede, né? Ao que é pedido. Então, eu vou usá-lo como referência para a gente conversar sobre a questão do gênero e tipo textual, né? Então, pensando na questão de gênero e tipo textual, sobre qual é o gênero que eu vou ter que utilizar para escrever a minha resposta, tá? Então, a gente vai falar relacionado a essa observação. A questão de coerência, né? A ordem dos comandos, né? Então, a gente vai falar sobre a ordem em que a sua comunicação, o seu texto precisa estar, né? A questão de plano de texto, os elementos de coesão, grafia e pontuação. Então, eu vou destacar essas questões. Como eu disse antes, essa é uma oficina para professores, então a gente não vai ter aula de gramática mesmo, porque mesmo que eu quisesse dar em 1 hora e meia, a gente não vai conseguir falar de todos os elementos de coesão, todas as questões de coerência, todas as questões relacionadas à grafia ou pontuação. O que eu vou fazer é dar algumas dicas práticas, né, para a gente apagar o incêndio, tá? Então, é nesse sentido, tá? Futuramente, eu estou pensando realmente em fazer algumas outras oficinas de redação para vestibular, Enem, enfim, né, para professores que queiram escrever melhor, mas não é esse o momento, tá? Aí eu aviso para vocês quando isso acontecer, se alguém tiver interesse, tá? Então, primeiro a gente vai falar item por item, tá? A questão de gênero e tipo textual, né? Gênero, em linhas bem gerais, significa, quando eu por exemplo, falo vamos ouvir música, é um gênero. Peça teatral é outro gênero. Um texto literário é um gênero, literatura. O texto jornalístico, isso é gênero, tá? Então, para a grande maioria das correntes de estudos, a gente está falando, quando fala de gênero, está falando se um poema, se é uma novela, né? Pode ser tanto oral, pode ser escrito. E o tipo textual é se ele é um texto narrativo, né? Uma história, se é descritivo, né? Por exemplo, quando a gente pega um panfleto de turismo, por exemplo, e aí você vê lá a descrição de um lugar, isso é um texto descritivo, né? Dentro do gênero panfleto. E nas redações para concurso, pensando em concursos para professores, nós vamos ter predominantemente 2 gêneros textuais predominantes, com talvez assim, 2 tipos textuais, tá? A gente vai chamar gênero e tipo como a mesma coisa, porque não é aula de produção de texto em português, né? Então, acho que não tem necessidade. Então, o primeiro gênero ou tipo textual que vai ser usado predominantemente nas redações é o dissertativo argumentativo, né? O que é um texto dissertativo argumentativo? Em que você tem uma pergunta, normalmente, ou a apresentação de uma situação, e você precisa dar a sua opinião, mas não é a sua opinião de achismo, é uma opinião embasada em autores, em estudos, em literatura sobre a área, em legislação, né? Vai variar, e também se posicionar de algum modo, tá? Por isso que é chamado de dissertativo argumentativo. Então, não é contar história, não é fazer poesia, não é fazer piada, né? Não é parafrasear. Vocês sabem, todo mundo aqui sabe o que é paráfrase, né? Paráfrase é você falar uma mesma coisa com palavras diferentes, tá? Então, tinha até um personagem da escolinha do professor Raimundo, não sei se vocês lembram disso, né? Estou revelando a idade, né?
que tinha esse, fala diferente, fulano, né? Era mais ou menos assim, né? O professor falava, fazia uma pergunta e o personagem, acho que era o Rolando Lero, se eu não estou enganada. Ele pegava o que o professor tinha dito e repetia como se fosse a resposta, mas de um jeito diferente. Então ele não respondia, porque ele usava exatamente o que o professor tinha falado, né? Para tentar ali extrair do professor a resposta certa. Paráfrase não é um recurso que você deva utilizar numa redação, num texto de concurso. Tá? Você pode e deve usar os textos de referência, como a gente falou na semana passada, mas não é para copiar, né? Ou mudar a palavra, né? Por exemplo, está lá escrito, essa é uma questão muito complexa. Aí você coloca assim, essa questão é muito difícil. Estão vendo? Eu troquei a ordem de alguma coisa e troquei o difícil, o complexa por difícil. Ou seja, eu não mudei quase nada, eu só troquei as palavras. Isso não é um recurso válido, tá? Inclusive, em algumas bancas era, ou leva a nota lá para baixo, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Fazer uso das citações, dos textos é importante. Você pode até colocar, conforme o documento tal, né, descrito acima, né, o informado, a gente pode fazer, mas você está informando a fonte, né? Você está justificando na sua argumentação e não simplesmente usando algo como se fosse o que você deve responder, tá? Um texto dissertativo argumentativo, fiz aqui em 3 tópicos a estrutura básica, essencial de todo texto que é chamado de dissertativo argumentativo, né? Que é ter uma introdução, que a gente também pode chamar de um parágrafo que resume o que é que você vai dizer. Então, nesse texto chamado de dissertativo argumentativo, você precisa apresentar ali, no primeiro parágrafo, qual que é a sua ideia, o que é que você vai falar, né? Em linhas gerais, qual que é a sua proposta relacionada àquele assunto. Nos parágrafos seguintes, você vai fazer o seu desenvolvimento, a sua argumentação. Por que eu disse parágrafos seguintes? Porque pode ser um parágrafo a mais de desenvolvimento da ideia, ou pode ser mais de um, dependendo de quantas ideias você apresenta na introdução. Então, por exemplo, eu fiz recentemente uma prova de vestibular, né? E da Univesp. E lá havia uma pergunta, né, uma redação, que a gente tinha que falar a respeito da questão da inclusão, observando os desafios e as vantagens trazidas pela inclusão na escola pública, né? Então, tinha 2 ideias, que assim, comente a respeito desse tema, né? Os desafios e as vantagens da inclusão. Então, na minha introdução, o que eu já tinha que fazer? Dizer, né, na introdução, que eu iria falar a respeito desse tópico, né, desse grande tópico, escolhendo, né, porque aí eu tinha que falar de alguns desafios, ou um desafio, e alguma questão que fosse importante relacionada, que seria assim, um argumento positivo, um argumento negativo, né? Que era essa a proposta da redação que nos foi dada. Né? Então, na minha introdução, eu tinha que dizer o que eu tinha entendido a respeito disso e sobre o que eu iria falar. Então, né, escolher alguma coisa, né? E o desenvolvimento eu tive que, né, argumentar, né, pensando, primeiro, eu falei que na introdução um desafio, por exemplo, é a formação dos professores, né? Vamos dizer que é um desafio, os professores. Então, a minha proposta era
conforme, né, nós vemos, né, conforme temos visto, a questão da inclusão, de fato, real, no Brasil é uma situação complexa, né, porque nós temos grandes desafios, como, por exemplo, a formação docente, né? Mas também precisamos levar em conta a importância de que incluir, né, respeitar o indivíduo, né, dar oportunidades que sejam justas a todos, né? E aí eu fiz meu parágrafo introdutório, eu não estou dizendo que foi exatamente isso porque eu não lembro. E no desenvolvimento, o que eu tenho que fazer? O que eu tive que fazer? Trazer esses dois argumentos que eu usei, né? Um de ponto positivo, outro como de ponto negativo, e em cada parágrafo, em parágrafos separados, eu trouxe a argumentação que tinha sido solicitada, né? Num parágrafo, falando, abrindo, né, ampliando, esclarecendo, né, porque na introdução eu só vou resumir o que eu quero dizer. No desenvolvimento, eu preciso ampliar aquilo que eu disse lá em cima, né? Então, se eu falei da questão da formação docente, em um parágrafo eu preciso dizer o porquê, né? Eu entendo isso como um desafio, o que significa a formação docente, né? De que forma isso deveria acontecer. E no outro parágrafo, né, fazendo o contraponto, a questão da importância da inclusão para as crianças, para todos os envolvidos, né? Então, eu precisaria também ampliar essa minha tese apresentada na introdução. E, na conclusão, eu preciso retomar o que foi dito e, de algum modo, fazer o fechamento, né? Não é a conclusão, ela não é apresentar uma outra ideia. Muita gente comete esse equívoco. Quase todas as redações problemáticas, dissertativo-argumentativas, elas apresentam, a pessoa começa a escrever, né? Eu acho que isso já aconteceu com vocês, acontece com todo mundo. A gente começa a escrever, no começo é um parto, né? Você não tem ideia, fica confuso, mas aí você começa a escrever a respeito do assunto, vão surgindo, né, informações na sua mente, você vai lá, plá, 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 colocando no papel. E, às vezes, a gente se empolga tanto que você faz lá uma introdução, falando que vai falar a respeito de alguma coisa, aí faz os seus argumentos, comenta a respeito daquilo, e na conclusão você lembra de uma outra coisa que não estava presente nem na introdução, nem no desenvolvimento, e você coloca na conclusão. Essa é uma péssima ideia, porque a conclusão, ela retoma aquilo que foi dito antes, né? Então, você vai pegar todos aqueles argumentos que você usou, os argumentos usados, e de algum modo vai fechar essa ideia. Fechar não significa trazer uma resposta para a questão. A gente às vezes acha que tem que... Os caras estão discutindo a respeito de inclusão desde muito tempo e a gente acha que em 20 linhas a gente consegue chegar a uma resposta. Não é uma resposta, é fechar a sua argumentação, a sua visão relacionada àquilo que foi solicitado. Então, você não tem que trazer uma resposta final, você precisa apresentar um argumento ali, uma conclusão. Então, pensando nos argumentos que você trouxe, então, qual é a conclusão que você chega? Por exemplo, no caso que eu estou ilustrando para vocês dessa questão que eu fiz, a conclusão que eu chego é que, de fato, é necessário, né, um envolvimento, né, tanto de professores relacionado à sua formação, para que atendam de modo satisfatório a todos esses indivíduos, né, que estão chegando à escola, né, e para que, de fato, né, esse convívio que é importante, que é necessário, que é enriquecedor para todos, ele possa acontecer ser potencializado, acontecer de modo
satisfatório, mas é um processo, né? Não é alguma coisa que possa ser resolvida apenas ou pelo governo, ou pelo professor, né? Ou pelo pai do aluno. Então, a gente precisa trabalhar coletivamente, né? Estou ilustrando, fechando as ideias que foram trazidas antes, e não trazendo nenhuma outra informação adicional. Fica claro isso para vocês? É tranquilo esse desenvolvimento para vocês? Estão tão quietinhos aqui, né? Espero que sim, tá? Ou estou falando algo muito complexo, tá? Qualquer coisa, perguntem, tá? Não deixa passar, não. E com um outro gênero bastante comum e acredito eu que possa estar presente, como são duas discursivas, acredito que uma seja um pouco mais geral, né, de uma temática relacionada à educação, relacionada à estrutura trazida pelo currículo paulista, né, ou algum aspecto metodológico mais genérico esteja presente, mas também acredito que há uma boa chance de da outra questão ser mais relacionada à prática docente, né? Isso pode envolver, eu coloquei aqui algumas, né, algumas possibilidades, né? A possibilidade de plano de aula, projeto, sequência didática, e eu não acredito que seja a seca, assim, né? Faça um plano de aula, faça um projeto, faça uma sequência. Eu não acredito que seja dessa forma. Talvez isso camuflado a partir de de um caso, de uma situação, né? Isso é bem típico da VUNESP, né, de várias bancas elaboradoras de concurso, de criar situações, né? Na escola tal, aconteceu isso, então a seguir proponha um projeto, proponha uma ação, proponha uma atividade, né? Então, quando a gente vê isso, você já entende que eles estão pedindo não necessariamente, né, no modelo clássico de plano de ensino, ou plano de aula, ou projeto, ou sequência didática, né? Eu coloquei aqui os tópicos que são importantes ter, né? São importantes serem citados, mas pode ser que você tenha que construir esses tópicos dentro de um texto dissertativo argumentativo, né? Então, é um híbrido, né? Em que você tem que apresentar, né? Então, aqui eu coloquei também uma estrutura básica de plano de aula, ou projeto, ou sequência didática, né? Só para lembrarmos a diferença de plano de aula, é um plano para uma aula, pode ser para mais, né? Então, pode ser plano de aulas, e aí você diz quantas, ou vão dizer para vocês quantas, né? Agora, quando a gente fala de projeto, de sequência didática, a gente está falando de atividades que envolvam mais de uma aula, né? Um grupo, às vezes, um projeto, pode ser um projeto para 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? Um ano. Uma sequência didática, pelo menos 4 semanas, né? Então, mas a estrutura é a mesma. O que muda é a quantidade de atividades, tá? E um dos tópicos daquele exercício que foi proposto para vocês, ele não falava, né, ele falava de uma proposta didática, né? Então, estão vendo como a gente tem aqui nomenclaturas diferentes, mas para produtos muito parecidos, né? Em que você tem algum tipo de ação, que você tem que desenvolver um projeto didático-pedagógico para algum objetivo, né? Que pode ser ali tratar da inclusão, pode ser um projeto relacionado a um conteúdo específico da sua disciplina, né, da área, alguma questão que envolve a comunidade, a escola, enfim, né? Então, aqui só para lembrá-los que eu queria comentar uma coisa importante aqui no meio do caminho, né? Quando a gente fala
Eu até brinquei esses dias com uma das minhas alunas, e que a gente estava falando, e se por acaso eles pedirem um plano de aula, né, e deixarem um tema livre, assim, escreva, registre um plano de aula em que você pode escolher o público, pode escolher o assunto, né? A gente estava conversando a respeito disso. E aí eu falei assim, se isso eventualmente acontecesse, eu usaria como plano de aula o material que eu elaborei para a videoaula. Vocês não fizeram videoaula? Não tiveram que gravar a videoaula? Não tiveram que montar ali um material para aquela aula de 7 minutos? Então, eu pegaria aquele material, aquele conteúdo e transformaria num plano de aula seguindo a parte escrita, né? Usando essa estrutura que está aqui, né? Muda o gênero, né? O produto. Não é verdade, né, Raquel? Para que a gente vai pensar numa outra coisa? A não ser que deem, né? Que digam assim, ó, você tem que fazer um negócio assim, com esse tema, baseado nisso. Mas se for livre, eu usaria, já fiz, ensaiei, está com tudo fresco na cabeça, né? Então, para que vai querer inventar, né? Não é o momento de ser, não sei, né? A gente fica naquele monte de pontos de interrogação, né? O que pode cair. Então, a gente vai pensando em N alternativas, e aí eu estou dando algumas ideias, quem sabe alguma pode ser útil, né? O que é importante, mesmo que não seja um plano, um projeto, uma sequência didática, mas que seja alguma coisa voltada para a elaboração de alguma ação docente, né, que vocês sejam acionados para montarem algum tipo de atividade voltada para trabalho com os alunos, com a família, não sei, né? Primeiro, né, tem que ter um tema, né? Então ele pode ser dado no concurso ou ele pode ser livre, aí você tem que escolher. O objeto de conhecimento, o que é isso, né? É o conteúdo específico da sua disciplina, né? Então, o objeto de conhecimento ele varia de área para área, né? Ele tem que, de algum modo, se relacionar com o tema, né? Se relacionar e ser pertinente ao público-alvo. Lembram das habilidades que aparecem por área no currículo paulista, né? Que são as mesmas, ou quase todas elas, as habilidades da BNCC? Então, você tem ali, né, um tema, né, os temas contemporâneos transversais, né, que antigamente a gente chamava de temas transversais, simplesmente, né, e eles acabam se relacionando com a habilidade, né, no currículo paulista, na BNCC. E essas habilidades, como a gente já conversou em outra oficina, elas acabam apresentando de forma mais explícita ou menos o conteúdo, né, o conteúdo técnico de cada área, né? A gente até comentou que nós fizemos antes uma oficina para produção de videoaulas, né? E na ocasião a gente comentou sobre isso, né? Que em algumas áreas, por exemplo, nas áreas de exatas, de biológicas, fica mais nítido qual que é o conteúdo, né? A própria habilidade diz qual é o conteúdo específico da área que deve ser trabalhado dentro daquela temática, dentro daquela habilidade. Nas áreas de humanas, isso não fica muito claro, né? Na caso de língua portuguesa, língua inglesa, artes, história, geografia, às vezes a gente fica na dúvida de qual é o conteúdo específico, e aí o professor precisa, na sua expertise, entender o que é que ele vai acionar como conteúdo específico de área para lidar com aquela habilidade, né, que se relaciona com o público-alvo e assim por diante. Agora, uma coisa que eu acredito com 150% de certeza é que quando a gente vai, hoje em dia, né, e quando eu falo hoje em dia, nos últimos 20 anos, pelo menos,
falar de objetivos, né? Quando você elabora um plano de aula. Então, vamos pensar, vou falar da minha área que fica mais fácil para mim, tá? Pegar do inglês, tá? Então, eu vou fazer uma aula sobre apresentando a família, né? Presenting the relatives, né? E aí o objeto do conhecimento que a gente usa para fazer as apresentações é vocabulário associado à família, né? Father, mother, sister, brother, son, daughter e assim por diante. E verbos de ligação, verbo to be. Pronomes demonstrativos. This is my father. That's my mother. E aí vai, né? Então eu tenho verbos de ligação, tenho vocabulário de família, tenho pronomes demonstrativos. Esses são os meus conteúdos. Público-alvo, vou colocar lá no 6º ano, tá? Que é o início do encontro oficial com a língua inglesa. Aí eu tenho que definir os objetivos, né? Num plano de aula, num projeto, numa sequência didática. Né? O que normalmente a gente costumava ver, não sei há quanto tempo cada um aqui fez a sua licenciatura, é que os objetivos eram mais ou menos assim, que nem livro didático. Nesta unidade será apresentado o verbo to be. Né? Depois vamos discutir com os alunos tal coisa. Né? Esses são os objetivos. Atualmente, e observando as referências bibliográficas, tanto gerais quanto específicas, né? Penso nas áreas onde eu trabalho, mas observando a influência, por exemplo, da BNCC no currículo paulista, que é direta, quase copia e cola, os objetivos precisam estar voltados para a aprendizagem. O que eu quero dizer com isso? Ao invés de dizer que você, professor, ou a escola, vai ensinar alguma coisa, nós falamos que por essa atividade, ou por esse projeto, ou no decorrer desse projeto, o aluno ou os alunos irão, 2 pontos, discutir, aprender, analisar, comparar. Estão vendo que eu estou usando a mesma nomenclatura que aparece lá na BNCC, lá no currículo paulista, quando eles apresentam as habilidades. Aquelas habilidades, elas estão voltadas para o que o aluno deve realizar, e não para o que o professor deve fazer. Isso a gente chama de foco na aprendizagem, né? Então, a função do professor, e eu estou pensando o que está presente no edital que representa qual é o conceito do empregador, Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, né? Que profissionais, professores que não sejam professores, entre aspas, né? Professores que deem aula, mas professores que mediem, que colaborem, né? A gente pode pensar no termo estudantes, né? A questão de estudante, aluno, aluna, você pode usar todas essas palavras, né? Eu estou pensando aqui, como a Raquel é da área de linguagem, a gente sempre fica pensando na semântica, né? Mas, em linhas gerais, a gente pode usar estudantes, o que é importante. Eu vou até colocar aqui, ó, fazer só para deixar mais claro para todos o que eu estou falando de um objetivo focado na aprendizagem, né? Então, como que a gente elabora, né? Ô, Sandra, boa Oi, noite. oi, tudo bem? Assim, a gente trabalhando com essa parte, igual a gente já conversou a respeito disso, né, que eu não sou Uhum, nunca dei aula, seria meu início, uhum. e vejo que estava conversando com um amigo meu, que ele já dá aula, e ele falou que o que está pegando a moda agora na parte de educação são metodologias ativas, né? Sim, isso Então, mesmo. eu acho que é o que a gente discute um pouco aqui a respeito disso, né? Uhum,
Sim, Trazer o aluno mais para o centro do que o professor. exatamente. E quando você faz cria, por exemplo, mesmo que não seja um plano de aula formal, mas quando você, na sua proposta de atividade, de intervenção, de ação docente, você em algum momento diz, né, que no decorrer desta atividade os alunos deverão avaliar, analisar, refletir. De certa forma, o que que você está fazendo, né? Como o Luiz falou agora, a gente está mostrando que o aluno, o que que é uma metodologia ativa, né? As metodologias ativas são todas essas propostas pedagógicas que trocam a posição entre professor e aluno, aquilo que a Raquel comentou, né, de usar a palavra, o estudante é o que estuda, né? O aluno tem a palavra aluno tem uma concepção mais passiva, né? Então, quando a gente fala de aluno, você imagina aquele cidadãozinho, aquela menininha, chega na escola, senta na sua carteirinha, abre o livro, o professor fala, 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 faz a lição, vai embora, né? Então, ele não tem uma ação como sujeito, né, do seu conhecimento. E hoje em dia a gente tem falado de o professor é o mediador, o facilitador, e o aluno é que, de algum modo, ele participa do seu processo de aprendizagem, né? Por isso que a Raquel falou que vem, né, nos documentos, nas reuniões pedagógicas, nas ATPCs, esse termo, né? Então, sim, bacana usar. Agora, se você usar aluno, né, como eu coloquei aqui, mas você também trouxer essa perspectiva de que os alunos, durante a atividade, durante o exercício, durante a aula, eles vão ter a oportunidade de avaliar, analisar, refletir, discutir. Você já está dizendo que é o aluno que vai fazer, não é você que vai ensinar, né? Essa mudança de perspectiva, ela é muito importante, porque ela se alinha àquilo que os documentos estão solicitando, né? Agora, se na prática funciona ou não, é outra coisa que a gente não vai discutir, você não vai colocar isso na sua questão discursiva, porque não interessa nesse momento. O que interessa é conseguir a sua vaga, né? Então, para ter isso, é importante você mostrar que você entende isso. Se quiser, o Luiz falou das metodologias ativas, excelente, né? Usa ali, se tiver oportunidade, né, de fazer alguma coisa, né? Porque depois dos objetivos, você descreve, né, o que você vai fazer. Descrever é descrever, não é colocar em tópicos, tá? Então, quando a gente fala de descrição de procedimento, é dizer como é que isso vai, de algum modo, acontecer. Não precisa ser em detalhes mínimos, tá? Mas uma coisa que não pareça tópico. Então, nessa descrição, talvez possam entrar a questão de uma ou outra metodologia ativa, né? Então, quem conhece menos, né, o Luiz comentou, né, que ele está voltando para a área da educação depois de um longo tempo, né, trabalhando em outra área, né, que não tem experiência docente. Então, procura um pouco a respeito de metodologias ativas, tem muita coisa na internet, né? Então, e coisas que a gente está acostumado a fazer, né? E acostumado a ver. Então, atividades como essas de projetos, né? Elaboração de projetos, né? Não é o professor que vai elaborar o projeto, vai fazer o projeto, são os alunos. O professor propõe alguma coisa para que os alunos resolvam, criação, né, por exemplo, na área de administração, né? Eles montam aqueles estudos de caso. Na educação básica já tem muita gente fazendo isso. Isso é uma metodologia ativa, né? Criar ali uma situação e o aluno tem que encontrar uma solução, né? Ou decidir se é verdade, se é verdadeiro, se é falso, quem está certo, quem está errado, ou no que implica, né? Fazer experimentos, né? Na área das exatas isso acontece, não tem aqueles laboratórios, né? Aquelas ferramentas que você põe uma teoria para testar, uma fórmula para saber se funciona, se dá certo, se dá errado,
né? A contextualização, né? Voltando a falar de novo da área das exatas, que por muito tempo parece que não servia para nada, né? E hoje em dia, o que tem se feito? Né, mostrado para que serve, do mesmo jeito que nós, nas humanas, na questão de língua, né? Então, eu não vou simplesmente ensinar o verbo to be para os alunos e ficar repetindo, I am, you are, he, she, não usa mais isso. O que a gente faz? Lembra que eu falei no meu exemplo? Os alunos vão se apresentar. Para se apresentar, para apresentar a família, ele tem que usar o verbo to be. Então, é mostrar na situação de uso de uma apresentação um recurso gramatical. A mesma coisa na área de matemática, né? O professor é que identifica qual é a operação, ou qual que é o conceito matemático que vai ser útil para resolver um determinado problema, né? Isso mesmo, situações-problema. Então, cada área tem ali o seu rol, né, de conteúdos específicos que, de algum modo, precisam ser acionados, mas que não é o professor que vai dar aula a respeito daquilo num primeiro momento. É o aluno que, por meio de várias metodologias, várias estratégias didáticas, ele vai ter contato com esse conteúdo, né? E aí, no decorrer das atividades, é lógico, tem o espaço para sistematização, para esclarecimento, para explicitação da fórmula, da regra gramatical, e assim por diante, né? Então, eu acho que é importante chamar a atenção de vocês para essa questão dos objetivos, né? Eu coloquei com S porque, eventualmente, você só vai ter um objetivo. Vamos pensar num plano de uma aula, não dá para querer apresentar Deus, o universo e os contemporâneos. A gente tem que ser específico, né? Essa aula, o objetivo é que os alunos realizem, entendam tal conceito, ou percebam como determinado assunto pode ser tratado, né? Se tiver mais de um, aí você vai apresentar em uma ordem, né? E a descrição dos procedimentos segue a ordem dos objetivos, né? Porque é como se, por exemplo, nessa lista de objetivos que eu coloquei aqui, seria na primeira aula ele vai avaliar, na segunda aula ele vai analisar, na terceira aula ele vai refletir, né? E essa ordem precisa ser compatível com a descrição de procedimentos, tá? Outra coisa importante a falar é que na avaliação, né, quando se fala de avaliação, hoje em dia a gente não fala só de uma avaliação tradicional, aquela avaliação que a gente chama de somativa, né, que é a avaliação que é a prova, né, ao final de um mês, 2 meses, o aluno faz prova, né, essa é a chamada avaliação somativa, um modelo mais tradicional. Hoje em dia se fala de uma avaliação formativa, a avaliação contínua, continuada, que ela refere-se tanto aos alunos, então sabe aquela coisa de você avaliar aula a aula ou no conjunto de aulas, né, de acordo com a participação, usando instrumentos diferentes relacionados a essas metodologias ativas, principalmente. E, às vezes, a avaliação, que é uma coisa que eu acho que é interessante vocês pensarem, é uma avaliação que incide sobre a própria proposta, né? O resultado, né, do entendimento dos alunos, do que eles realizaram, não é apenas alguma coisa que é boa para o aluno, que devolve para ele nota, né, para ele passar de semestre, de ano e assim por diante. Mas também valida-se a proposta, aquilo que foi proposto, o projeto, a atividade, ela surtiu efeito, né, porque, de algum modo, essa percepção de avaliação, que é uma avaliação do próprio processo, né, ou do próprio projeto, ela desconstrói aquela ideia que acho que talvez alguns de vocês tenham vivido, né, de que o professor monta a prova para, desculpem a palavra, para ferrar o aluno, né?
Na prática, a gente sabe que às vezes é isso mesmo que acontece, né? Muitos já devem ter visto também isso, muitos professores batendo no peito, super felizes, assim, eu dei uma prova e todos os alunos tiraram 0. Ninguém conseguiu a melhor nota, né? Ninguém conseguiu acertar nem metade, feliz da vida. Gente, isso é uma idiotice, porque se a sua função é facilitar a aprendizagem, é que o aluno entenda, né? O professor é esse, é o que compartilha. Como que você fica feliz que o cara não entendeu? Ah, é um bando de burro, né? É um bando de aquelas coisas, né? Então, pensem que a avaliação, quando um aluno, ou quando a turma toda não entende, talvez a proposta tenha sido difícil demais, né? Desestimulante demais por ser muito fácil. Então, o problema está na proposta. Então, a ideia de uma avaliação que seja de duplo fim é alguma coisa que todos os documentos, você vai lá na BNCC, no Currículo Paulista, né, nos documentos que alicerçaram esses documentos, né, os parâmetros curriculares nacionais, a LDB, fala sobre isso, né, que a avaliação hoje em dia, ela precisa ser uma avaliação que observe o contínuo de desenvolvimento e não apenas um momento pontual. Não significa que não deva ter uma prova, mas significa que ela não pode ser o único instrumento de avaliação, né? Então, se tiverem que fazer alguma coisa que implique em apresentar uma avaliação, pensem nesse duplo procedimento, tá bom? Claro que não cabe tudo em 20 linhas, né? Só estou trazendo para vocês algumas coisas que precisam ser lembradas, beleza? Alguém quer comentar, perguntar alguma coisa? Tudo bem? Na sequência, né, então falando do gênero, falei de 2, né? 2 gêneros que talvez sejam bastante úteis. Entender a estrutura de cada um deles é necessário, por isso que a gente falou um pouco a respeito. Aí, o que é coerência? Né? A coerência é aquela ideia da lógica, né? Vou pegar aqui talvez uma palavra que faça uma relação boa. Né? Um texto é um texto. Né? Então, igual eu falei lá no questão das questões dissertativas argumentativas, você apresenta uma ideia inicial, você desenvolve argumentos para essa ideia e depois você finaliza essa ideia como um todo. Né? Então, isso é um texto que a gente chama de coerente, né? Um texto que estruturalmente ele tem começo, meio e fim. Ele não fica ali atirando para tudo quanto é lado, né? Apresentando ideias que não têm fechamento. Então, as questões de coerência, né, como eu falei antes, não dá para abrir aqui em poucos minutos em tudo que implica, mas é a ideia de que a sua argumentação ela precisa ser organizada, ela precisa ser lógica. E é por isso que eu falei antes de plano de texto. Né? Lembra que eu até comentei hoje de novo, não quer começar pelas discursivas? Não começa, é um direito seu, você tem a sua organização, a sua dinâmica. Mas, pelo menos, leia o que é que elas estão solicitando. Porque aí, o que você consegue fazer? Você já começa a pensar que tipo de texto que é, né? O que eu vou ter que fazer? É um modelo de um plano? É responder uma situação-problema? Apresentar ali uma argumentação sobre uma temática que vai ser trazida, e aí eu vou esquematizando, fazendo um plano. No primeiro parágrafo eu vou falar a respeito disso, no segundo sobre aquilo, no terceiro, no quarto, e termino. Então, tem uma organização lógica. Se você monta isso, se você monta na cabeça, ótimo, continua assim. Agora, se para você é difícil se organizar, esquematiza, né? No momento em que você viu as questões, já deixa ali no espaço para o rascunho alguns tópicos que você acredita que sejam úteis, e depois você volta aquilo em outro momento e vai construindo a sua dissertativa. Né? Aqui eu estou trazendo para vocês uma outra abordagem
Naquele exercício que eu disponibilizei para vocês, havia ali um texto, né, um texto oficial, que é um texto base, introdutório, e depois vinha as 3 questões, né? Com base no documento, responda aos itens a seguir. Isso daqui é um enunciado extraído dessa questão discursiva que foi utilizada pela Prefeitura de São Paulo no inglês. Indique 2 medidas previstas na Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, que objetivam garantir a inclusão escolar. Depois, explique de que forma a educação inclusiva fundamenta-se na concepção de direitos humanos para além da igualdade de oportunidades. E depois, apresente uma estratégia pedagógica que sensibilize todos os estudantes a respeito de uma educação capaz de conjugar igualdade e diferença como valores indissociáveis. Qual que eu particularmente achei essa prova bem capciosa, né? Porque eles colocam assim, responda aos itens a seguir. Vamos pensar, gente, vamos pensar como professor, tá? Quando você pede para o aluno responder, você quer que ele dê uma resposta assim? Pá, pá. Então, a primeira é, indique 2 medidas, né? Vocês acham que eles vão avaliar se você só colocar medida 1, tal coisa, medida 2, tal coisa, né? 2 medidas que objetivam garantir a inclusão escolar. E reparem que antes disso eles colocam lá, prevista na Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Você fala assim, ferrou, eu não li nenhum desses materiais, né? Não li nada sobre educação especial, não li nada sobre educação inclusiva, não sei. Vou responder qualquer coisa. Então, aquela coisa, ser criativo, né? Ir lá buscar o seu repertório, não tem, vou lá na prova, vejo se tem alguma questão que trata disso, que pode me ajudar a me trazer repertório, para eu poder colocar alguma coisa. O que não pode, né, ser pontual demais, porque isso daqui é uma prova dissertativa, é uma prova discursiva, é uma questão que você precisa escrever. Estão vendo que tem 3 itens? O que eu faria? Eu não faria no esquema de número 1, número 2, número 3, mas eu usaria 3 parágrafos. Né? No primeiro parágrafo, é como se eu fizesse uma introdução. Né? Para mim, né, isso daqui é muito parecido com um texto dissertativo argumentativo. Primeiro eu vou apresentar, indicar 2 medidas, né? Se eu vou pensar a respeito, vou refletir, o que eu realmente li, né? Ou não, né? Que tratem, né, dessa questão da inclusão escolar, né? Se eu tiver lido os documentos, ótimo. Se não, eu tenho que, de algum modo, introduzir, indicando 2 medidas, né? Isso daqui é uma questão que, nas últimas avaliações de larga escala, tem sido muito comum, porque antigamente algumas provas discursivas vinham assim, apresente elementos que justificam tal assunto, né? Mas não diziam quantos. Então, quem às vezes escrevia assim, apresente 3 vantagens, algumas vantagens de determinado uso de alguma ferramenta, por exemplo. Então, esses números, né, que não são muito claros, eles estão sendo evitados. Atualmente, estão vendo? Eles já colocam aqui, indique 2 medidas, não é uma, não é 10. Quem colocar 10, colocou porque quis, eles estão pedindo 2 medidas. Então, você tem que seguir, né? A quantificação que foi solicitada é necessária. E eu, se fosse fazer essa prova, eu utilizaria esse primeiro item, que é a indicação de 2 medidas para garantir a inclusão escolar, eu colocaria como se fosse um parágrafo introdutório. Depois,
né? Explique de que forma a educação inclusiva fundamenta-se na concepção de direitos humanos para além da igualdade de oportunidades. Gente, isso aqui é uma pergunta de quebrar as duas pernas. Por quê? Você tem que saber e ter lido, né, a questão da educação inclusiva, né, existe uma documentação e um histórico, né, que foi construído ao longo de décadas, que fala de direitos humanos e onde a educação inclusiva se encontra, né? Aquela tal da resolução de Salamanca, né? Todo aquele percurso que envolve depois que vai dar a questão de Libras, né? O direito aos cegos, aos surdos, né? As pessoas com N tipos de deficiência, né? Para além da igualdade de oportunidades. Então, não é simplesmente para aqui, não li nada disso. Você sabe que você não pode explicar, talvez possa até relacionar, né, essas medidas dentro desse universo que vai para além da igualdade de oportunidades, né? Então, incluir não é abrir a porta da escola para todos, colocar o aluninho lá dentro, né? E ele ficar ali perdido naquele universo, né? Ou com uma aluna estagiária trabalhando como babá dele, enquanto os outros estão aprendendo. Isso não é inclusão, né? É o que está sendo dito aqui. A concepção de igualdade de oportunidades é muito pequeno pensar em... A gente não está falando de igualdade, a gente está falando de equidade, né? De outras questões que estão relacionadas aos direitos humanos e que, de fato, trazem esse senso de inclusão, né? Então, e não é só para falar, é para explicar, vai além. E, finalmente, olha aqui o que a gente comentou agora há pouco. Apresente uma estratégia pedagógica que sensibilize todos os estudantes a respeito de uma educação capaz de conjugar igualdade e diferença como valores indissociáveis. Em outras palavras, o que eles pediram aqui? Que você desenvolvesse, não é necessariamente um plano de aula, não é um projeto, mas algum tipo de atividade, uma estratégia que possa e que deve sensibilizar a todos os estudantes, não é os estudantes com deficiência, não é a turma A, B ou C, né? De algum modo, uma estratégia que envolva a escola, né? Para essa observação, né, de que a igualdade e a diferença são valores que caminham juntos, né? Que o respeito, né, ao diferente. Estão vendo que, de alguma forma, a ideia de conjugar igualdade e diferença está presente na ideia de direitos humanos ali em cima, né? Então, a gente acaba tendo aqui, nessa proposta que eles trouxeram, um pouco de tudo, né, que a gente falou, um pouco de um texto argumentativo e também finalizando, né, como uma proposta pedagógica, né? Então, ele começa um pouco mais teórico e ele termina, né, como se a conclusão fosse uma proposta, uma estratégia pedagógica, né? Então, respondendo a essas três questões. E a ordem, né, que eu falei até da questão de coerência, a ordem em que essas coisas, né, que esses textos precisam aparecer, precisa ser respeitada. Tem gente que às vezes inverte, né? Apresenta a proposta pedagógica, depois fala sobre as medidas, depois explica alguma coisa, ou explica primeiro, depois coloca as medidas. Enfim, isso deixa o texto sem coerência. A coerência, lembra que eu falei? Precisamos ler tudo que está escrito, tem um motivo de ser escrito. A ordem dos fatores aqui altera o produto. Se vocês quebrarem, desrespeitarem, se empolgarem e esquecerem uma, coloca lá, depois volta, não. Reorganiza. Lembre-se que isso daqui está para ajudar e não para prejudicar, certo? É trabalhoso? É, por isso que não dá para fazer nos últimos 30 minutos.
tá bom? E aí, finalmente, né, os elementos de coesão, eu deixei aqui alguns para vocês, depois eu coloco esses slides aqui. É lógico que se você for à internet, você colocar lá elementos de coesão, marcadores discursivos, vocês vão encontrar listas e listas numa boa gramática que você pode ter na sua casa, na escola onde você trabalha, né? Ou mesmo online, tem muitas boas gramáticas online. São os conectivos, elementos de coesão. E para que serve isso? Tem muitas bancas, quase todas elas, inclusive no caso do Enem, né, que é uma referência, você precisa usar esses elementos de coesão, eles são uma prova de que você domina a linguagem, né? Então, para você... E aí é que é legal para você saber, porque tem muita gente que usa muito errado, né, os elementos de coesão. Então, você vai iniciar um texto, você não pode iniciar o seu texto com, por exemplo, ali, né, a proporção que, né, a não ser que você esteja apresentando alguma coisa, né, ou finalmente, você não pode começar um texto com finalmente, porque o finalmente vai lá para o final, é o último argumento, né, então é no último parágrafo que se quer usar finalmente, você coloca naquele lugar, né, e finaliza, né, porque tem gente que coloca finalmente e depois escreve 3 páginas, né, então, finalmente é para finalizar. Para começar, né, você pode apresentar a sua tese, né? Então, geralmente, muita gente começa o texto, né, criando uma sentença que seja uma afirmação, né? Então, voltando aqui, né? Deixa eu voltar aqui só para ter elemento de ilustração, né? Então, você pode colocar assim, né? Por exemplo, os documentos oficiais relacionados à educação inclusiva apresentam, né, dentre as medidas para garantia da inclusão escolar, tal coisa e tal coisa. Quer dizer, eu estou apresentando com uma afirmação, desde que eu saiba, né? Se eu não sei, eu tenho que usar um outro recurso. A ideia dos conectivos é que entre uma frase, entre uma oração e outra, exista uma sequência lógica. Aqui também tem lógica, mas é a lógica que vai sendo criada agora por palavras, né, que são os conectivos, que vão indicando a direção do seu texto. Então, se eu tenho duas ideias que elas se adicionam, né, elas seguem numa mesma direção, né, eu tenho ali alguns elementos, alguns conectivos. Olha aqui do lado direito, né, tem esses que são sugeridos para o Enem, né? Além disso, ademais, né, também, né? Então, tem algumas expressões, algumas locuções que a gente chama, né, algumas palavras que ajudam a indicar o caminho que você está utilizando para argumentar. Então, você está acrescentando informações que são semelhantes. Eu vou agora fazer uma explicação, né? Por isso, dessa forma, né? Eu vou contrastar, né? Eu vou criar as adversativas, porém, contudo, todavia, entretanto, embora. A dica que eu dou para vocês, eu sei que alguns podem ter, quem é da área de linguagens tem mais familiaridade do que de outras áreas. O momento da dissertativa não é um momento de você querer inovar, sabe? Que nem aquele povo que vai cozinhar, nunca fez uma comida e resolve no dia do teste fazer a comida que nunca fez. Não funciona, não dá certo, né? É a fórmula para o desastre, né? Então, faça o que você sabe. É importante usar? É bom, valoriza o seu texto. Mas tem dúvida se esse conectivo é o mais adequado? Ou olha no texto, né? Que você tem ali um monte de texto na sua prova
e se inspire, vê lá, às vezes nos próprios textos apresentados, eles usam conectivos, e aí você consegue, esse daqui eles usaram para comparar, esses daqui eles usaram para explicar. Usa aquele, né? Viu que tem um exemplo que funciona, que você entendeu, é aquilo, usa. Não tem certeza, não use, porque tem muita gente que usa errado. Vou dar só um exemplo de um conectivo super simples que é ultra mal utilizado. É o mas. Tá? Deixa eu ver se tem mas aqui. Deve ter, né? Sempre tem. Contraste aqui, ó. Mas, né? Aqui em cima, segunda linha à direita, à esquerda. Mas indica contraste, indica oposição. Muita gente usa mas como qualquer outra coisa que não seja oposição. Se eu digo assim, eu li um livro, mas não gostei. Então, eu li um livro, mas não gostei. Quer dizer, entre a primeira ação e a segunda, elas estão indo por caminhos diferentes. Quer dizer, eu li, só que não gostei, né? Então, eu comecei indo por um caminho de ler e depois, não gostei, vou parar de ler. Não recomendo. Né? Isso é um uso adequado do mas. Agora, se eu digo, eu li um livro, mas continuo lendo. Como assim? Como assim? Eu li um livro, mas continuo lendo. Assim, eu li um livro, mas continuo lendo porque ele é muito legal. Pior ainda, né? Já tá doida? Falou que leu, continua lendo, é legal, quer dizer, eu estou seguindo, né? A minha informação, ela tem uma ideia de que ela está seguindo o mesmo fluxo, né, de argumentação. Agora, o mas está descontextualizado. Parece, eu estou dando um exemplo bem absurdo, mas observem que muita gente usa mas em situações que não são de oposição, de relação conflituosa entre o que foi dito antes e o que vem depois. Tá? Então, tomem cuidado. Na dúvida, usa outra coisa, verifica lá se na tua prova tem alguma informação que pode te ajudar, para você, de fato, e dá uma olhadinha, que tem alguns exemplos bem bacaninhas aqui, de repente usa um desses daqui para você construir um texto que seja fluido, que indique maturidade, né, de produção de texto, né, o que pelo menos a gente quer passar essa impressão, né? A ideia é essa, tá bom? A mesma coisa vale para sinais de pontuação e grafia, né? Eu deixei aqui só para ilustrar alguns que eu tirei da internet, né? Algumas palavras que a gente às vezes acaba escrevendo errado, se confundindo, né? Coloca junto o que é separado. A mesma coisa vale para sinais de pontuação, tá? Então, na dúvida, não use. Se você fala assim, eu não sei se essa palavra aqui escreve com S, só com C cedilha, com 2 S, escolhe outra, procura um sinônimo para essa palavra, né? Novamente, olha no texto, às vezes, que você tem ali na sua prova, às vezes você encontra, né? Dá uma olhada. Então, não adianta querer, eu sou péssimo de português, não sei escrever nada. Isso não é verdade, né? Se você está disputando um concurso para professores, significa que você tem repertório. Talvez ele esteja ali congelado, meio enferrujado. Então, pega algum material, esses guias, né, essas listas, né, de palavras que são, às vezes, que confundem, né? Tem a questão do novo acordo ortográfico, então, que muita gente fica com dúvida, né? Então, usem com sabedoria, não tentem enfeitar. Muita gente erra porque quer enfeitar no momento da prova, quer usar palavras difíceis, palavras sofisticadas, e aí não lembra como escreve, né? Porque não só a letra não legível, ela desconta ponto, né? Porque o avaliador, ele não vai ficar ali querendo descobrir o que está escrito. Não entendeu, ele
passa a régua. Mas palavras mal escritas, né, com erros de grafia, né, não é ultra mal avaliado no sentido de que você não perde uma quantidade absurda de pontos, a não ser que seja muito mesmo, né? Mas desvaloriza, né, o seu texto. Então, se precisar, use a criatividade, escolha uma outra palavra, uma palavra que você sabe como escreve, para não ter esse tipo de problema, tá? E a última coisa que eu queria mostrar para vocês, né, já estou chegando aqui ao final, deixa eu pegar aqui, mostrar que, por exemplo, para aquela questão discursiva que serviu de referência, que foi para vocês, isso daqui é um espelho de resposta, né? Os vários órgãos, eles usam nomes diferentes para a mesma coisa. Alguns chamam de expectativas de resposta, gabaritos de resposta, né? Toda vez que você produz uma questão discursiva, quem elabora, o elaborador, ele tem que montar um espelho de resposta, um gabarito ou expectativas de resposta, porque quem vai corrigir são outras pessoas. E, às vezes, ele tem que dizer, ó, o que é avaliado, né? Então, essa daqui é o espelho daquela questão que tratava ali da questão de inclusão. Estão vendo que eles dividiram em 3 partes, são 3 questões, né? E cada uma tem ali comentários a respeito do que deve ser descontado, né? Então, aqui eu não vou entrar em muitos detalhes, mas olhem aqui no final de cada linha, eles colocam assim, ó, 2,5 pontos serão diminuídos do total em função de imprecisão ou falta de clareza. Isso são questões... esse é um espelho de resposta que eu acho ruim, tá? Eu estou avaliando o avaliador, porque ele não tem muitos detalhes, ele tem uns detalhes ali relacionados ao conteúdo, mas ele não detalha, tem alguns espelhos que colocam assim as questões gramaticais, erros de pontuação, de grafia, né? Então tem alguns que são muito detalhados, isso é bom, né? Porque aí você tem a noção. E vocês encontram, para todas as provas, né, vocês encontram os espelhos ou os gabaritos das discursivas, porque é importante, isso tem que estar disponível, né? Inclusive as bancas avaliadoras, à medida que as etapas vão passando, eles vão disponibilizando. Tem gente que não olha, mas é a partir daí, inclusive, que você pode, eventualmente, entrar com algum tipo de recurso, né? Se você fala, mas eu fiz isso daqui, tudo que foi pedido aqui, por que eu fiquei com nota menor? Né? Então, não é subjetivo, tá? As discursivas, por mais subjetivas que pareçam, elas têm critérios de avaliação, tá? Todas as provas têm, e o que me leva, né, à última, minha quase despedida para vocês, estou falando com professores, então pense como professor, pense como um avaliador. Você vai fazer a sua prova, a gente às vezes, com um aluno, a gente é ultra rígido, né? Não vou deixar passar nada, eu vou corrigir tudo. Quem errou ponto, vírgula, traço, a letra para a direita, para a esquerda, eu vou descontar ponto. E aí, quando você vai fazer uma prova de concurso com 300 mil inscritos e 15 mil vagas, você quer que eles sejam bonzinhos com você, né? É que nem aquele povo que vai fazer Enem e fica, ao invés de fazer a redação, coloca lá, por favor, eu preciso muito dessa oportunidade, eu sou trabalhador. Ninguém quer saber disso. A pessoa, claro, ela tem o desejo de entrar, de pontuar, conseguir um curso superior, né, se qualificar melhor na vida, mas não é o espaço para isso, né? Então, a gente, às vezes, enquanto professor, nós somos rigorosos com os nossos alunos, mas quando nós vamos fazer prova num concurso, nós queremos que passem a mão na nossa cabeça. Não vão passar a mão na nossa cabeça. Então, pense como um avaliador. Pegue a sua prova, pegue as suas questões discursivas e fique pensando
como é que será que os caras querem que eu responda isso? E tente dar o seu melhor, tá? Porque, eu quis dizer, a gente sabe disso, todo professor aqui já falou isso, né, para os seus alunos. O que você quis dizer não é o que estava escrito. Então, se você quer dizer, diga. Se você quer mostrar que sabe, mostre. Se você não conhece bem o assunto, tente usar estratégias para encontrar a resposta que fique o mais próximo possível da resposta, né? Mas não adianta se colocar como vítima, não adianta se reclamar da vida, essas são as regras desse jogo, tá bom? Não sei se é o que vocês queriam ouvir, mas é o que eu tinha para dizer. Agradeço muitíssimo, meninas e meninos, não sei se o Luiz está por aí, se caiu a conexão dele. Espero que tenha sido útil. Aqui eu deixei os meus, né? Farol Educa, né? Está no Instagram, no YouTube, né? Assim que a gravação ficar pronta e eu ajustar alguma coisa, que a gente às vezes ajusta, eu disponibilizo para vocês. Se vocês tiverem perguntas, dúvidas, comentários, esse é o momento. Estou à disposição. Se quiserem também fazer a sua contribuição para que essas ações e outras ocorram, meu número de Pix é o meu número de celular, mas fiquem à vontade, tá? É alguma coisa voluntária. Eu desejo a vocês, do fundo do meu coração, uma ótima prova. Façam com calma, confiem naquilo que vocês sabem e usem das melhores estratégias. Como aquela história, né? Deram um limão, façam uma boa limonada. Não adianta a gente ficar ali se remoendo sobre a justiça ou injustiça das situações. Vocês estão aí porque têm um objetivo e façam o seu melhor. Boa sorte, boa prova. Mandem notícias depois e desejo a todos vocês sucesso, tá? Obrigada, queridas. Queridos, bom descanso e fiquem com Deus. Um abraço. Estou à disposição caso precisem, tá bom? Até mais.